Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje recebendo a doutora Renata Mourão, falando sobre endometriose, agradecendo a você que acompanha pelas nossas redes sociais, estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalinete.com.br, no canal analógico 7 e no canal digital 34. Doutora, é saudável pedir a investigação, né? Ou justificaria pedir uma investigação ou avaliar a possibilidade de endometriose nas mulheres que possuem cólicas muito fortes durante o período menstrual, em todas as mulheres ou não? Não. O rastreamento, né, a investigação, ela se dá a partir de sintomas que me façam pensar em endometriose. Então, na população geral, por exemplo, em consultas de rotina, a gente não faz investigação. Até porque o diagnóstico da endometriose demanda exames de alto custo, né? A melhor forma de diagnóstico, como eu falei, é a videolaparoscopia, mas a ressonância magnética de pelve também é um exame que nos dá grande possibilidade de diagnóstico. Exames comuns, como ultrassom transvaginal, poucas vezes a gente consegue identificar endometriose. Então, estaremos lançando mão de exames, né, de uma propedêutica muito cara, de alto custo, para aquelas pacientes que não têm indicação. Então, o rastreamento vai ser feito quando eu suspeitar dessa hipótese, né, naquelas pacientes com todos os sintomas que nós falamos. Dor pélvica progressiva, uma dor menstrual muito importante, dor durante a relação. Então, baseados nesses sintomas, é que nós vamos fazer a investigação mais a fundo e mais adequada da endometriose. Uma mulher que a mãe teve endometriose, é mais propício que ela também seja acometida? Sim. Histórias familiares, principalmente mãe com endometriose, aumenta a chance individual da paciente em 7%. Então, sim, é comum que a gente tenha pacientes com história familiar positiva, mãe com endometriose, irmã com endometriose. E é tão interessante, eu falo da minha prática clínica, tá? Que quanto mais pessoas na família são acometidas pela endometriose, mais, numa idade mais jovem, essas meninas começam a ter sintomatologia e a gente faz o diagnóstico. Então, ter uma história positiva já acende a luzinha para a gente que nós devemos pensar que essa mulher tem uma possibilidade de ter endometriose. A gente teria ali o grupo de risco, né, os fatores de risco, algumas mulheres que tenham probabilidade de ser mais propícia a ter a endometriose. Sim. Muito interessante essa pergunta, Marconi. E aí eu venho falar da importância da gente ter vida saudável, né? Hábitos de vida saudáveis nas mulheres, eles evitam que a gente tenha diversas coisas, né? A gente sabe das doenças cardiovasculares, o câncer de mama, por exemplo, e a endometriose também. Existem mulheres que fazem parte do grupo de risco, tá? Mulheres, por exemplo, que consumem muita cafeína, muito álcool. Então, as mulheres que usam álcool de uma forma importante, elas têm um risco aumentado. Mulheres que têm um baixo IMC, que têm um peso mais baixo, né? Um índice de massa corporal mais baixo. Mulheres que têm alterações uterinas, anatômicas, que nasceram com algumas alterações uterinas. Mulheres que submeteram a cesariana, porque o tecido endometrial ele pode se aderir ali na cicatriz da cesariana, na parte externa do útero, então elas também têm um risco aumentado. Mulheres que fizeram procedimentos no colo do útero, né, procedimentos cirúrgicos ou qualquer outro tipo de tratamento também tem esse risco. Então, muita atenção aos hábitos de vida saudáveis, isso é muito importante. Então, tabagistas, etilistas, elas têm um risco aumentado de algumas doenças ginecológicas e as etilistas têm um risco muito aumentado de endometriose. A endometriose tem característica de doença maligna? Tem algum mecanismo que se relaciona com, por exemplo, o câncer? É outra pergunta muito interessante, porque todas as vezes que eu, por exemplo, confirmo uma hipótese, né, um diagnóstico de uma endometriose, que uma paciente vem para mim com um exame comprovando a presença de endometriose, é a primeira pergunta que todas as mulheres fazem. Doutora, isso pode se transformar em câncer? Ela não é uma doença com comportamento maligno e nem com um risco grande de se malignizar. O que a gente tem em relação a câncer e endometriose há um tipo de câncer de ovário, que é um tumor epitelial, um câncer epitelial de ovário. A gente considera que a endometriose é um fator de risco independente, tá? O que significa isso? Que a literatura mostra que existe uma chance
um pouco aumentada das pacientes que têm endometriose ovariana de desenvolver esse tipo de tumor. Mas é um tumor, é um câncer que tem um bom prognóstico, uma boa resposta ao tratamento. As chances, elas são pequenas, mas são consideráveis. Considera-se até 2,5% de uma chance aumentada em relação às outras mulheres de desenvolver esse tipo de tumor epitelial de ovário, tá? Então, não é uma doença com comportamento maligno, mas ela pode sim aumentar a chance de um tumor específico de ovário. Doutora, hoje a gente tem uma facilidade de comunicação, a gente já falou no bloco passado que ainda há dificuldades de comunicação, as mulheres ainda não sabem disso entre ginecologista e a paciente, mas imagina isso há 30 anos atrás. Mulheres que passaram a vida inteira sentindo dores e que nunca teve essa conversa com o ginecologista, às vezes nem tinha acesso, né? E essas mulheres continuam tendo isso, mesmo depois na menopausa, ela continua tendo, tem tratamento, o que ela deve fazer? Isso é muito interessante também, né? Mais interessante é que o diagnóstico, há tantos anos atrás, que era muito mais difícil, e a gente falava-se menos da endometriose, né? É uma doença que está em alta porque hoje o diagnóstico ele é mais preciso, a gente pensa mais em endometriose. Essas mulheres, possivelmente, uma grande complicação que elas tiveram no passado é a infertilidade. Porque se eu não pensava numa doença que é progressiva e que a progressão dela leva à infertilidade, o grande problema que se tinha e que se tem hoje são essas mulheres que não investigaram, que continuaram tendo dor, que se tornaram inférteis pela endometriose. E ao longo do tempo, durante a menopausa, a endometriose ela tem uma tendência a reduzir a sintomatologia porque essa mulher não vai mais menstruar. Então, ela não tem cólicas menstruais. Mas se essa doença teve uma progressão importante, é uma mulher que possivelmente continuará com uma dor pélvica, continuará com uma dor durante a relação, com alguns sintomas gástricos, alguns sintomas intestinais. Então, isso é muito importante. Uma doença não tratada e a endometriose não tratada, não diagnosticada, ela pode levar a prejuízo, sim, ao longo dos anos, mesmo em mulheres que saem do período reprodutivo, de menstruação, enfim, por causa das complicações dessa doença, por ser uma doença progressiva. Doutora, falando em fertilidade, vamos pegar aqui mulheres jovens, na faixa dos 25 anos, um dos tratamentos, você disse que seria através de anticoncepcional, por exemplo, né? Ela teria que abrir mão da fertilidade para poder cuidar da endometriose? É o contrário. Quando a gente faz o diagnóstico numa mulher jovem, em idade reprodutiva, a nossa orientação para ela é não atrasar muito a reprodução. Inclusive, eu esqueci de falar, mas mulheres que têm fator de risco aumentado também para endometriose são as nulíparas, as mulheres que nunca tiveram gestação ou que têm gestação em idade mais avançada. Então, quando eu faço o diagnóstico, se é uma paciente que não tem prole constituída, que não tem filhos ainda e que é desejo dela, a gente orienta sobre não atrasar muito a maternidade, exatamente pelo risco de progressão da doença. Então, a gente controla essa doença de acordo com o perfil dessa paciente. Ela vai usar anticoncepcional, ela vai usar um DIU, né, um dispositivo intrauterino, ela vai para tratamento cirúrgico, mas é muito importante a gente falar sobre a fertilidade. Então, orientar essa paciente a não esperar muito para uma gravidez, porque existe o risco de infertilidade secundária à endometriose. Que me chamou a atenção na sua fala, né? No caso de uma pessoa que tenha endometriose e é gestante, por exemplo, engravidou, a gravidez dela é de risco? Não, a gravidez não é de risco, tá? A teoria do surgimento da endometriose, existem várias teorias, né? E uma delas é sobre a imunologia, sobre o nosso corpo não combater aquelas células diferentes do habitual que estão ali, células endometriais. Pode existir uma imunidade diminuída nessas mulheres? A ciência ainda não tem certeza sobre isso. Então, engravidar tendo endometriose não é um risco, não aumenta, não torna essa paciente uma paciente de risco gestacional, tá? Outros fatores, às vezes se ela engravida mais tardiamente, acima dos 35 anos ou dos 40 anos, aí a gente tem doenças na gestação relacionadas a isso, mas não exatamente a endometriose. Tá? E é um período, inclusive, de alívio para essas mulheres, porque como elas não estarão sob a ação de alguns hormônios, né? Esse endométrio vai estar lá quietinho durante a gravidez, não está sendo muito estimulado, é um período que geralmente elas têm
uma melhora da dor pélvica. Isso é muito interessante. Doutora, o seu consultório é onde? Atende aqui em Diamantina? É na Serra, na Clínica da Serra. Nós temos também uma equipe de atendimento à mulher que se chama Nascer no Vale, que é muito interessante, é uma equipe de atendimento geral, de acolhimento de mulheres grávidas, de jovens, mulheres na menopausa, e funciona na Clínica da Serra. Doutora, foi um prazer receber, a gente está com o tempo aqui estourado. Agradeço muito, acho que prestamos um grande serviço hoje à população. Obrigado por atender o nosso convite. Muito obrigado, Marconi, muito obrigada mesmo, estou muito feliz de estar aqui com vocês, foi um prazer, gosto muito de falar, sou professora, então eu gosto muito de falar. Não tenho intimidade com as câmeras, mas gosto muito de falar sobre a minha vida, que é a ginecologia. Muito obrigada. E se posicionou muito bem no programa de hoje, né? Bom, Renara Mourão, ginecologista, conversamos sobre endometriose no programa de hoje. Quero agradecer a você pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.